Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live do Clio. Já temos algumas pessoas aqui entrando, então eu agradeço a presença de Rosemary Couto, que é da Universidade Rural de Pernambuco. Marissa, Amélia, quanto tempo não nos vemos? Professor Fabiano já entrou também. Vamos aguardar mais um minutinho para que mais pessoas possam entrar e aí a gente começa a nossa live de hoje. O objetivo das lives é que a gente consiga promover um diálogo entre especialistas, convidados pelo Instituto Clio, e a comunidade em geral sobre diversas temáticas. Então vamos aguardar mais um minutinho para que mais pessoas entrem. Estou vendo aqui os meus alunos, Elton. Boa tarde, professor Fabiano. Boa tarde, Elton. Daqui a pouquinho a gente chama o professor Fabiano para iniciar a fala dele. Jarlúcia já está por aqui também. Agradeço a todos que estão participando da live. Que bom vê-los por aqui, pessoal, que maravilha. Quem já entrou e quiser convidar mais alguém para entrar na live, compartilhar aí por meio do direct, pode convidar seus amigos, para ouvir o que o professor Fabiano tem a dizer hoje, que é muito interessante. É um tema que, digamos, está na onda. Tem muita gente estudando, muita gente interessada. Aqui no Brasil já tem algumas instituições trabalhando sobre a perspectiva da ciência aberta, como a Fiocruz. Então, o professor Fabiano, que é um especialista da área, vai saber nos pôr a parte de tudo que está acontecendo, principalmente agora, com tantas pesquisas em torno de uma vacina ou de algum tratamento para o Covid-19, tanta pesquisa e tantos dados sendo gerados. Então, nada melhor do que a gente escutar um especialista para ir nos orientando com relação a isso, nos esclarecendo, na verdade. Vocês estão me ouvindo, pessoal? O som está legal? Está tudo direitinho? Vão me dizendo aí. Então, que ótimo que está todo mundo me ouvindo. Qualquer coisa vocês vão nos avisando aí que a gente vai se ajustando. Bem, para quem não me conhece e que está entrando agora, meu nome é Edilene Silva, eu sou consultora do Instituto Clio. O Instituto Clio é uma instituição sem fins lucrativos, voltado inicialmente para o estudo e desenvolvimento de projetos na área de memória e de equipamentos culturais, como museus, bibliotecas, arquivos. Atualmente, a gente está passando por uma reformulação e a gente está ampliando o nosso espectro de atuação, incluindo diversos profissionais, incluindo, inclusive, novas formas de nos comunicar com as pessoas. Então, esse é o intuito da live. Nós iremos criar também um canal no YouTube e vamos dispor vídeos lá sobre diversos assuntos. Então, a gente está preparando uma série de novidades, para ampliar as formas de disseminar, compartilhar conteúdos e também de ampliar as formas de comunicação. Também vamos entrar na era do podcast, dos webinars, que são todas essas ferramentas que estão sendo usadas atualmente como uma forma de divulgação, de conhecimento científico, literário, técnico. Então, o Instituto Clio também está atento a essas novas tendências, de compartilhamento e de distribuição de conhecimento, e a gente vai estar, aos poucos, ingressando e compartilhando as novidades aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer temática que vocês queiram ouvir pessoas conversando, vão lá no nosso canal e coloquem lá as sugestões. Suzimere também entrou. Oh, que saudade de você. Suzimere é a rainha dos repositórios, para quem não a conhece, viu, pessoal?
e mais pessoas aí estão entrando. Eu agradeço, então, a audiência de todos, né? E vou passar agora, vou convidar o professor Fabiano, que é ele que todo mundo quer ouvir, né? Para a gente iniciar a nossa live de hoje. Olá, tudo bem? Eu não estou escutando você mais, eu não sei se o meu som está sendo emitido aí ou não. Tá? Perfeito. É só não vou escutar você durante a transmissão porque cortou esse canal, tá? Bom, eu quero agradecer o convite ao Instituto Clio, meu primeiro podcast, mas eu tenho visto um movimento muito grande nesse sentido, tanto de podcasts quanto webinars, e a ciência da informação é a área que deveria fazer à frente nesse sentido, e já está fazendo, né? Com o surgimento de muitos outros também que estão surgindo. Eu tenho aprendido muito com alguns que eu tenho assistido e com a oportunidade também, sem a dependência dos eventos, seminários, congressos, para escutar os pares, os colegas. Bom, agradeço quem veio aqui hoje, espero que seja bacana, proveitoso para todos, porque eu vou passar para vocês, não de uma maneira técnica, mas alguma experiência ou fala ou acompanhamento de vários assuntos que permeiam a ciência aberta como um todo, os dados científicos, de maneira mais como se fosse um papo, embora esse papo vá acontecer posteriormente com as dúvidas que vocês possam trazer aqui e somar um pouco, tá? Então, assim, para falar de ciência aberta e falar de gestão de dados científicos, a gente não pode deixar de lado o que está acontecendo agora. A questão emergencial posta é a Covid-19, a questão posta é o que está nos deixando em casa e justamente propiciando esse movimento, os podcasts, os webinars que eu menciono, que as pessoas em quarentena estão muito mais sintonizadas do que até então, né? Não à toa a gente vê essas ferramentas de transmissão, de webinar, de reuniões aí, lucrando muito. Acredito que uma grande maioria tenha assistido os problemas com o Zoom, de segurança, enfim. Google Meet, ontem me parece que liberou o acesso gratuito, né? O Hangout já era, mas agora esse nível empresarial, enfim, ferramentas que passam a ser disponibilizadas ou em versão teste ou mesmo permanente, enfim, ainda não se sabe esse alcance, mas que tudo isso tem a ver ou favorece essas plataformas de você poder divulgar, inclusive, ciência, tá? Então, a gente está vivenciando aqui uma fase em que existe uma explosão de dados. Se poderia chamar, inclusive, fazendo um trocadilho de pandemia de dados, né? Nós temos aí dados de todos os modos, maneiras, existem discussões diversas a respeito, inclusive no campo da psicologia, porque as pessoas passam a receber esses dados quando ligam a TV pela manhã e até desligar ela, no último jornal da noite você só fala disso, né? Até um pouco irônico quando você vê alguns jornais colocarem especial Covid. Não é especial, já é o que já está posto, né? Já são as matérias. Claro, com a crise política atravessada, mas nós sabemos que isso é o que está consumindo a maior parte da atenção das pessoas e da ciência como um todo. Nesse aspecto, a gente vê, então, periódicos, editais de fomento à ciência, governo, sociedade, universidade, academia, todos mobilizados num único sentido. Isso tudo começa não agora, né? A gente tem, claro, uma imersão muito maior das pessoas como um todo, nessa cadeia produtiva buscando uma solução única, mas, por outro lado, a gente tem também uma escala ascendente a respeito. A Covid-19 como um todo, ela vem a ser agora o tema do momento, mas ela começa em 2018, quando ela é classificada lá como doença X. A Organização Mundial da Saúde coloca a doença X designada aquelas novas doenças que ainda não se sabe realmente o que é, né? Não se caracteriza ela de forma ampla. Então a gente já tem o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o que temos agora, ele é uma especificidade do coronavírus, mas nós temos ali classificado pela Organização Mundial da Saúde
essa nova doença lá em 2018, quando ela coloca como doença X. Doença X é uma doença que a Organização Mundial da Saúde costuma colocar quando não existe uma denominação. Então, é um embargo, ela fica até que venha a se tornar o que é hoje a Covid-19. A AIDS, a própria AIDS, chegou a ser uma doença X, antes de ser caracterizada como tal. Então, a gente tem ali, no último dia do ano, né, de 2019, em Wuhan, lá na China, o primeiro caso que ocorre, até que de epidemia passe a pandemia, em 11 de março, determinado pela Organização Mundial da Saúde, entendendo que todos os continentes, então, já possuem casos. E nesse momento, então, se entende que a pandemia é o que caracterizaria, exceto pela Antártida, que ainda não temos casos de pandemia. Bom, nesse momento a gente tem então, como eu dizia, uma pandemia de dados que traz aí não só o aspecto estrutural da informação científica em si, mas uma demanda que acarreta na forma como nós podemos ter acesso a ela. Então, a gente tem todas as mídias e canais de comunicação direcionados aos formatos, a suportes. Se antes nós tínhamos em revistas, em jornais, uma simplificação digamos assim, das informações por meio das infografias, das visualizações de dados, que são as revistas quando abrimos, e existe ali uma escala mostrando a amostragem, enfim, comparativa ou temporal, o que seja, mas que agora nós temos, então, uma demanda até muito maior, talvez, pelo uso dessas infografias. Um exemplo que já se tornou clássico, pedir licença que eu tomo bastante chimarrão para tomar a minha água. A gente tem da Universidade Johns Hopkins, aquela visualização de dados que vários canais de notícia, inclusive no Brasil, se apropriam para mostrar a escala de mortalidade e de pessoas que curadas, enfim, baseado nos dados oficiais que os governos de todos os países passam, né? Então, desses dados publicados, se o Brasil hoje passa dados que são já nascem obsoletos, sabemos, porque esses dados eles não mostram realmente a realidade, né? Esses dados não são permanentes, não são permanentemente conectados com casos de 24 horas ou 48 horas, ou até mais do que realmente estão pessoas contaminadas, mas enfim, a Johns Hopkins consegue fazer uma reunião desses dados e demonstrar isso nessa escala dos dados até informação para gerar conhecimento, nessa escala dados até conhecimento, de maneira muito interessante. Então a gente começa a ter um processo de escolhas, né, que é natural, né, você ter a escolha do canal que carrega aquela informação da maneira em que você melhor entende, ou mais acredita, né, a gente tem veracidade sobre isso, né. Aqui pulando vários níveis que eu não vou tocar hoje, fake news, nada disso. Mas então a gente passa a utilizar esses canais como aqueles canais que nos trazem as informações que entendemos que necessitamos, mas na verdade são as que queremos, né? Existe uma diferença tênue entre o que queremos e o que necessitamos. Isso nem sempre está claro para o indivíduo, né? Mas o fato é que nós temos aí canais, sim, que são aqueles oficiais, aqueles que nos mostram uma atitude como a ciência carrega. Bom, o que eu gostaria de falar hoje, de maneira ampla, assim, ela vem em vários sentidos. É da maneira como a gente estamos utilizando hoje os dados científicos, nessa captação desses dados, na abertura desses dados, tentando juntar isso num direcionamento, como eu falei, ao que nós vivemos hoje, tá? Então, os podcasts já são uma ferramenta muito interessante nesse sentido, porque elas dão uma possibilidade de você gerar conteúdo de maneira muito rápida e também de você alcançar um público fiel para isso, né? Nós temos aí uma maneira, então, de podcasts que, inclusive, coloca pessoas que dividem o mesmo espaço em diferentes salas ou na mesma sala, umas escutarem as outras. Isso é incrível, como estamos ligados à tecnologia. Nós cremos mais nela do que o contato direto.
E, incrivelmente, isso passa a ser um dos fatores que somam a tantos outros que as pessoas falam que a sociedade vai mudar depois que terminar esse momento que a gente está passando. Isso não se sabe, qualquer coisa que eu falar aqui a respeito é uma conjuntura vaga, jogada no vazio. Mas certamente esse meio de comunicação é um deles que vai somar muito, tá? Então, por outro lado, a gente vê também as universidades. Pegarmos aí, são 69 universidades federais no Brasil. E nós observarmos ali a quantidade de informações que elas estão passando nos seus portais, colocando em evidência a sua pesquisa científica, a gente observa ali o quão preocupadas estão em não só atender essa demanda atual, como evidenciar o que já vinha sendo realizado. É um processo de mostrar ainda mais seu serviço, porque estamos em quarentena, mas as universidades seguem muito ativas. Então, inclusive fazendo uma pesquisa rápida sobre, que é um trabalho que estou fazendo aí com aluno, verificando já em portais, nós identificamos que de fato existem ali diferentes maneiras que está sendo transmitido todo esse conhecimento das universidades. Estão sim cumprindo seu papel. E mencionei o podcast justamente por isso. Existe também esse momento das universidades que estão fazendo muito essa imersão, os webinars também, mas eu acredito que numa continuidade o podcast ali talvez seja, em termos de arquivamento web, algo assim interessante, né, também. E os webinars têm seu papel fundamental nesse processo todo, por isso é tão importante estar aqui falando com vocês e podendo estar somando um pouco, tá? A gente tem essa escala que eu comentava de notícias que chegam baseadas em dados, pautadas em dados dos noticiários, que nos trazem também outra realidade. Nós temos aí uma realidade que mostra que os dados científicos, eles são fatos, e fatos não se muda. O que se faz com os dados é outra história, né? Você tem dados que mostram a verdade, porque esses dados são científicos, eles evidenciam algo que você fez uma analítica e que você demonstra o porquê essa conclusão vem à tona, só que muitas vezes eles são negados, né? Seja por terraplanistas, seja por o que for, né? Nós temos aí um movimento negacionista muito forte ocorrendo. Esse movimento negacionista é algo que, por um lado, prejudica a ciência, por outro, é quando, justamente nesse momento, a ciência se mostra mais forte, em que nós temos uma mobilização ainda maior da própria academia, dos cientistas como um todo, em que eles estão lutando como nunca para mostrar a razão não só de ser do seu ofício, mas também mostrando o quão relevante é o que fazem, e mostrando isso com fatos, com dados, que são imutáveis, no sentido da veracidade que trazem. Nesse aspecto, profissionais da informação, bibliotecários, arquivistas, eu nunca sei muito bem falar sobre os museólogos, mas acredito que tem o seu papel dentro da ciência da informação nesse sentido, e não é no sentido de nada de depreciativo, mas por desconhecimento. Nós somos competentes, e se espera que sejamos, para transmitir toda essa informação, tá? Para que nós consigamos, inclusive, fazer o arquivo, e isso toca muito a arquivologia, o arquivamento web de toda essa informação. Se até pouco tempo, na história recente, nós observarmos outras epidemias como Ebola, H1N1, são epidemias que, tal qual hoje, nós tínhamos aí uma demanda de atendimento emergencial, em que os pacientes chegam até o hospital, são tratados, você gera muitos dados clínicos a respeito de cada indivíduo. Só que esses dados clínicos, quando não são armazenados, é um vazio que se torna numa possibilidade posterior de você analisar eles mais profundamente e reutilizar esses dados para você avançar na busca de vacinas, inclusive. Isso está comprovado. Se nós pensarmos que H1N1 ou Ebola não ocorreu um arquivamento suficiente de todos os dados clínicos, e mais que isso, os hospitais não
Existem tecnologias específicas para isso, né? Softwares, enfim. Estou trabalhando, inclusive, num projeto aí com uma parceria no hospital. Nós temos um hospital de clínicas aqui. Enfim, é uma ideia de fazer o intercâmbio de dados com a tecnologia blockchain, mas assim, é algo que ainda estamos verificando como. Mas existem, claro, hospitais que estão atendendo indivíduos com Covid-19 e que você gera dados sensíveis, essa é uma questão. Mas você tem ali dados muito preciosos para serem compartilhados posteriormente, né? Para a própria ciência, para entender isso como um todo. Mas esses dados são esgotados, são desperdiçados. A ciência deve estar muito próxima da tecnologia e da maneira do fazer como esse workflow. Senão, esses dados nunca chegam até o processo de se tornar conhecimento, ok? Nesse processo também, em várias outras áreas, quando observamos a importância desses dados científicos, se nós levarmos, por exemplo, para a área da oceanografia, que é uma área que compete à minha tese de doutorado. Naquela época, quando eu realizei a tese, eu estava buscando um tema de pesquisa. Isso foi 2008, alguma coisa assim, enfim, não sei mais, mas um colega me chamou até o laboratório dele e fazia laboratório de monitoramento da criosfera, ou seja, derretimento das camadas polares, o derretimento do gelo na Antártida. E ele tinha um satélite dedicado, ou direcionado, melhor dizendo, para essas camadas polares para verificar o derretimento dessa camada. E ele me chamou até o laboratório dele perguntando, Fabiano, o que eu faço com todos os dados que eu recebo de satélite, dados outros, enfim, que eu tenho de monitoramento e acabam ficando aí nos HDs, enfim, eu visualizei ali dezenas de HDs externos, dados mesmo, empoeirados, e computadores, enfim, e ele dizendo que ele agora, e até disquetes, enfim, e ele me falava da importância daqueles dados. E eu disse para ele, isso é muito grave, mas eu te agradeço, você acaba de me dar um problema de pesquisa do meu doutorado. Então, naquela época, eu comecei a pesquisar justamente isso, tendo em vista o Brasil como é grande, praticamente o continente Brasil, poderíamos dizer, pela sua extensão geográfica, o quão preocupante é esse desperdício de dados que ocorre, tendo em vista que uma pesquisa sendo realizada aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na URGS, por exemplo, pode estar nesse momento sendo a mesma pesquisa realizada em São Paulo, sei lá, por outro pesquisador da área de oceanografia ou qualquer outra área. E pior, essa pesquisa sendo financiada por agências de pesquisa que logo são dinheiro do governo e logo são o nosso dinheiro, o dinheiro de vocês, né? Então a gente tem uma duplicidade de esforço, de energia, para fazer a mesma coisa com 2 orçamentos, né? E mais até muitas vezes, né? O pesquisador que vai até a Antártida lá para investigar a baleia, o pinguim, alguma coisa, daqui a pouco o outro também vai fazer a mesma coisa e não existe esse compartilhamento de dados, ok? Então, a associação que eu estou fazendo a respeito do momento da Covid e como a gente está trabalhando esses dados é justamente nesse foco, porque nós estamos outra vez, a ciência vai avançando, só que ela vai avançando na maneira em que você vai evidenciando lacunas, falhas também, na maneira como ela se torna, de fato, uma comunicação científica. Então, essa comunicação científica, ela passa pelo gerenciamento desses dados. E nisso envolve, aqui fala para outro podcast, outro webinar, mas aí a gente envolve vários aspectos que dizem respeito ao planejamento desses dados, que diz ali um plano de gestão de dados, o ciclo de vida dele constar antes da pesquisa, onde serão arquivados, a preservação digital, que inclusive ocorre normalmente sem inclusão de um aspecto fundamental que eu tenho dito aqui, que eu falei há pouco, que é a visualização de dados. Então existe uma preocupação muito grande hoje, eu percebo nos repositórios, de disponibilizar esses dados, mas a gente não tem essa contínua
preocupação, de um modo geral, de colocar a visualização de dados como um componente do plano de gestão de dados. Ou seja, nós temos aí pesquisadores realizando coleta de diferentes maneiras, formatos. Voltando ao exemplo da oceanografia, uma sonda no fundo do mar, você captando o som de uma baleia no fundo do mar, o formato desse arquivo do áudio, ele nem sempre é abertamente legível para qualquer um. Então, pode ser realizado isso com um pesquisador ele está usando um equipamento específico para isso, em que a leitura necessitará um software pago específico, enfim. E se ele depositar isso num repositório, sem a devida abertura de acesso, então você não tem comunicação científica, não existe nada, existe um arquivamento de dados, apenas isso e se esgota, ok? Então, a visualização deles implica você depositar dados, mas também você poder tornar esses dados acessíveis, tá? Por outro lado, quando a gente fala em visualização infográfica, nós estamos representando aqueles dados de maneira que você possa visualmente entendê-los num todo, entre propósito, entre escopo e até a resposta que ele pode gerar, tá? Por outro lado, também, gostaria de falar um pouco dessa visão que a gente tem como brasileiro sobre a pesquisa, sobre comunicação científica, né? Tem pesquisas sobre isso. Nós temos aí algumas recentes, como do Comitê Gestor de Estudos Estratégicos, ele é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, se não me engano, que realizou uma pesquisa recente, a 3M também, que inclui países desenvolvidos, outros em desenvolvimento, e o Brasil está nessa pesquisa. Ambas são muito similares nas respostas, são pesquisas que demonstram que, primeiro, o brasileiro, ele ama a ciência. Por outro, bom, e nessa vertente de amar a ciência também, uma grande escala, agora não me lembro qual o percentual, algo em torno de 52% responderam que, 62% haviam respondido que gostariam de ter seguido uma carreira científica, algo próximo da ciência. Mas então uma pesquisa que mesma pesquisa demonstra ali também que há um desconhecimento para apontar algum cientista brasileiro, um desconhecimento para mostrar ali aonde você pode ter acesso à ciência. Então, claro, tudo isso nos mostra que existe uma vontade, uma curiosidade das pessoas poderem ou acessarem informações que entram na sua casa, mas gostariam de saber como isso funciona. São pessoas que gostariam de saber com maior profundidade, embora saibam o que é laser. O que é o laser? Laser é tal coisa. Sim, mas como funciona o laser? Sabe? Então, as pessoas têm muita curiosidade a respeito. E isso passa essa demanda muito pela maneira como a gente tem em escala a distribuição dessa ciência pelos canais que temos à disposição, né? Ou o quanto existe um incentivo para termos acesso, para se ter acesso a respeito, talvez por quem deveria estar atuando nesse sentido, né? Isso falando já em nível de governo, enfim, né? Se existe a identificação dessa demanda, quais são as ações que estão sendo realizadas, né? Eu entro em alguns momentos falando no âmbito político, porque quando eu falo de negacionismo e tudo isso, da ciência, enfim, é o que a gente está vivendo, e para poder hoje bater um papo, eu tenho que falar um pouco a respeito disso aqui, tá? Bom, você está me escutando bem? Tá. Eu não estou escutando você. Nada, desde o início. Tá, eu sigo falando, então? Tá bom. Algum momento vai esgotar, né? Que eu vou falar aqui, você faz as perguntas, enfim, ou quem queira.
Bom, a gente está atuando aqui no Brasil com uma maneira de disseminar a ciência que está funcionando numa nova onda muito interessante. Se antes nós tínhamos repositórios no Brasil já consolidados com o fomento do IBICT para os portais de revistas, implantou o SER, enfim, nós tínhamos aí uma onda e tivemos e temos uma onda aí já concreta a respeito do quão essa consolidação dos repositórios ocorreram de maneira muito eficiente. E somos exemplos no mundo inteiro. Tive oportunidade de eventos e reuniões em que o Brasil era muito elogiado a respeito, né? Não só claro, pelos repositórios, mas pelo conteúdo que carregam os repositórios, e a Cielo é grande parte desse ecossistema todo que nós temos de comunicação científica no Brasil. Também agora nós começamos com repositórios de dados, né? Um movimento que começa a se consolidar nas próprias universidades. Claro, por um momento vem a onda da teoria, o quanto isso se torna necessário para que todos entendam antes da aplicação do que é essa necessidade dos dados científicos ou de pesquisa, que alguns chamam também. Aí tem um dilema também dos dados científicos. Se depois alguém tiver a graça de me perguntar dados científicos ou pesquisa, eu gostaria até de ampliar um pouco essa discussão entre uma coisa e outra. Mas o fato é que nós temos aí essa onda agora que está muito interessante ser observada, porque as universidades estão consolidando seus dados científicos em repositórios e todas estão conversando entre si. Havia e ainda tem um projeto em nível de governo, né, da RNP, a própria URGS, que foi a selecionada para a implantação, e antes mesmo de ser disponibilizado esse repositório, já outras universidades começaram. Nós temos os repositórios que estão sendo consolidados e em algum momento nós que não é de obrigatoriedade de disponibilizá-los, você não tem uma colaboração no alcance que a própria ferramenta, os repositórios podem oferecer. Dito de outra maneira, os pesquisadores resguardam seus dados porque deles podem gerar novas pesquisas, podem reutilizar esses dados em benefício próprio de outros artigos e resguardar uma demarcação da fronteira do conhecimento, da especialidade ou área que atua. Enfim, N possibilidades de resguardo. Só para você saber, Fabiana, a gente tem o Simplifica, que está nos acompanhando, e o Simplifica é um podcast. É o primeiro podcast brasileiro da área de ciência da informação. Então, o pessoal está nos acompanhando aí também. Depois, se vocês quiserem trocar fichinha, né? São 3 estudantes do curso de Biblioteconomia, altamente engajados, né? E já tem Eu conheço Simplifica, sim. E parabéns para eles, é muito bacana. Esse pioneirismo, enfim. Muito bacana. Isso. E com relação Inclusive, estou estudando eles. Ah, perfeito! Eu estou orientando uma aluna que ela está fazendo um levantamento dos podcasts em nível internacional, enfim, e eles estão sendo estudados. Ah, que bom! Bom, nós estamos aqui sendo teimosos já, né, em tentar seguir, porque... mas a gente é persistente, nós somos brasileiros. Tá. Eu gostaria só que você desse um exemplo de repositório de dados na sua fala, né? O que é que nós temos no Brasil já de exemplo de repositórios de dados que estão funcionando? Bom, vou falar desse que eu tenho que falar da casa que eu estou, né? Nós temos aqui na URGS, né, o repositório da RNP, que foi um edital que a URGS foi contemplada e nós já temos ele aqui implantado, né? Eu acho que o primeiro que surgiu no Brasil, se eu não me engano, foi de Pernambuco. É que eu acompanho mais os de fora, né, do Brasil mesmo. Mas no caso aqui nacional tem surgido, enfim, se eu citar um ou outro, já não é mesmo a mesma escala ou importância que eu fizesse esse comentário até poucos meses atrás. Porque se eu deixar de fora algumas universidades, a tendência
é que elas tenham seus repositórios de dados. Só que, nesse sentido, antes, só para complementar o que eu falava da NDS, que, enfim, tem outras agências europeias muito interessantes, mas justamente essa, porque foi objeto de bastante estudo, é muito interessante o desenvolvimento de uma política que elas fizeram e que, em parceria com o próprio governo, se torna, então, obrigatório o depósito de dados científicos financiados com dinheiro público, né? Essa iniciativa a gente já tem no Brasil, a FAPERGS coloca nos seus editais que você tem aqui no seu plano de gestão colocar já o plano de preservação posterior dos dados, de publicação à disposição da sociedade como um todo. Mas no Brasil isso, acho que, e daí é inclusive uma opinião, né, nesse sentido, mas que tudo demonstra que sim, é a resposta, nós teríamos esse engajamento maior pela comunidade científica quando se tornar projeto de lei. Me parece muito justo. Você ganha dinheiro público, devolver ele para o público, né? E não ficar com os dados que você, né, teve esse financiamento. O que também, por outro lado, nós deixamos de lado o que seria uma ciência burra, né? Ciência burra é aquela que você não comunica. Ciência burra é aquela que você desenvolve ciência, em que a ciência por si só carrega uma finalidade, que é o desenvolvimento social, científico, etc., e que nós não temos aí a continuidade dela. Ela morre antes de ter a sua importância toda ressignificada, tá? Mas, enfim, de repositórios no Brasil, tem a UFPR, tem, enfim, não sei, tem além da URGS, a UFPR me ocorre agora e tem alguns outros, não são muitos não, ok? Mas se a necessidade for de gerar DOR e você ter isso para o conjunto de datasets que você disponibiliza, existem diversos hoje, não é, para isso, inclusive de universidades mesmo. Perfeito. Eu acho que eu me alonguei um pouco, né? Senão eu sigo falando. Então, Não, fico à disposição para mais perguntas. Tá? Vocês podem fazer perguntas. Eu não entrei na parte técnica, só isso. Com relação ao Covid, o que é que você tem notado? Né? Eu estou aqui vendo algumas perguntas. Deixa eu ver se aparece aqui. Tem uma pergunta aqui do Cibfal, né? Deixa eu colocar aqui. A divulgação científica por meio dos repositórios institucionais é satisfatória, mesmo em meio à cultura de algumas comunidades em que não entendem a importância do depósito dessas pesquisas, né? Eu posso dizer que a UFPE, a gente tem uma parte da nossa comunidade que não entende ainda a importância nem de colocar o resultado final da pesquisa em repositórios, quem sabe ainda colocar os dados. Então, a gente tem uma parte da nossa comunidade ainda bem resistente a isso. Eu acho que o pessoal aí do CIB, né, do Sistema de Biblioteca da UFAL, deve estar se questionando com relação a isso, né? Nossa cultura aqui no Brasil ainda talvez viva na época da ciência burra ou da ciência não compartilhável. Não, existem muitos aspectos assim que nós temos um recente avanço muito científico em nível plataforma, tecnologia, isso está posto, né? Agora, a política, e quando você fala se você for contratar ou você for comunicar, trocar uma ideia com pessoas da TI, em reuniões de TI, muitos aqui já devem ter passado por isso, em que você tem uma preocupação. Nós, da ciência da informação, eu tenho formação como biblioteconomia, fiz mestrado em ciência da informação e doutorado em informação e documentação, enfim. Mas quando nós chegamos para o pessoal da TI e nós colocamos uma questão que necessitamos de desenvolvimento, existe uma preocupação muito pontual sobre a tecnologia, né? Eu sempre volto a esse erro, tá? Mas é difícil desenvolver esse software, instalar, não sei o quê. E as respostas, quando é um projeto mais amplo, normalmente vêm com respostas do tipo: a tecnologia não é o problema é você saber o que quer. A maneira mais simples de eu falar a respeito disso é assim: nós temos dados científicos que o nome científico carrega ciência, enquanto que pesquisa carrega pesquisa. E pesquisa você pode estar respondendo num corredor de supermercado uma pesquisa de opinião sobre o sabor de uma margarina, né? Ou seja, ela não necessariamente ela é científica, né?
existem situações que saem da ciência e ainda assim são pesquisa, né? Então, existe uma tradução aí da Data Science, que a gente começa a utilizar no Brasil há bastante tempo, que os artigos, enfim, foram se consolidando dessa maneira, mas não representam necessariamente que sim, os dados de pesquisa, se a gente for avaliar a terminologia como um todo. Tá, é só uma coisa muito pontual nesse sentido, mas que, enfim, a gente tem na América Latina como um todo, se fala de dados de investigação, então a gente já direciona dados de investiga, né? A gente tem o research data da terminologia norte-americana, Reino Unido, enfim. Então, tudo volta à pesquisa científica nessa terminologia. E no Brasil a gente fala dados de pesquisa, como se fosse. Mas então é o que também falta a gente estruturar essas maneiras, porque afinal de contas é uma área que nos pertence, falando de taxonomias e outros vocabulários controlados, em que é uma demanda chave, mas que está aí posta para várias outras coisas. E existem várias também a serem pensadas na própria plataforma ou arquitetura, como pensamos a distribuição da ciência aberta e dos próprios dados científicos. Se a gente pensar a respeito do DOI, por exemplo, né? Vamos falar do DOI, identificador persistente, que é fantástico enquanto proposta e consolidada ideia, e facilita muitas coisas. Mas vamos falar do quanto o DOI poderia avançar, ou outros identificadores, o RAND ou o PERL. Se você pensar que, em termos de recuperação, o DOI não dá para você essa possibilidade de alcance universal, a gente pensa o seguinte: o que é o DOI? O DOI é uma sequência numérica, ela te dá ali a instituição que publica, enfim, você vai desconstruindo aquele número e ele nos mostra, é uma sequência que indexa vários termos do que você está depositando. Só que vamos ver do outro lado, se você, ainda seguindo no exemplo do DOI, dessa agência, você quer recuperar tudo que foi publicado de conjuntos de dados em nível internacional a respeito. Você vai fazer o quê? Pode ir até a Crossref, que é a agência que mantém o DOI. Então, indo até ela, você vai achar um campo de busca para tentar recuperar um médico, por exemplo. Ele pode, um neurocientista, buscar uma terminologia da sua área para atender um paciente e verificar o que tem de dados científicos a respeito. Só que aí ele já se dá conta de um problema. Se ele indexar, se ele recuperar ali o DOI por palavra-chave, ele não vai ter uma universalização no resultado de busca, porque as palavras que foram indexadas àquele DOI, aquele registro, elas foram indexadas porque são palavras. E se você indexou ela em francês, quando você recuperar, você só vai conseguir se você usar a terminologia em francês. Se você colocar lá em espanhol, em grego, em russo ou chinês, aquela comunidade, aquele país que indexou daquela maneira, torna possível a recuperação somente dessa maneira. Então, se a gente pensar na maneira como o DOI é construído, os identificadores, você vê que ali falta uma maneira de recuperação eficiente. A própria ferramenta em si, no momento da recuperação, poderia gerar uma sequência numérica que permitisse você recuperar isso de maneira universal. Não sei se eu me explico o suficiente nesse sentido, mas a gente tem, por exemplo, consolidado ao longo da história da biblioteconomia ferramentas que fazem esse papel comprovadamente eficientes. CDD, CDU, recuperam, são números. Aonde eu quero chegar, o número é universal, a palavra não, só se você colocar tal qual. É isso. Então tem várias lacunas ainda para serem preenchidas sobre. É isso. Tá me escutando, professor? Tô. Tá. Sim, é que eu desliguei meu áudio durante um tempo para tentar melhorar a transmissão. Então, só para a gente finalizar, vou colocar uma última pergunta aqui, assim, é uma que eu insisto muito com meus alunos e que alguém colocou aqui. Tem alguém que está perguntando aqui, achei interessante. Deixa eu visualizar aqui. Professor Fabiano Júnior Lopes. Professor Fabiano, cadê? Além de ler seu livro publicado em 2019, olha que chique, quais as dicas o senhor daria para o desenvolvimento de produtos e serviços na área de gestão de dados científicos por bibliotecários? Essa é fantástica, essa eu quero ouvir também. Vou passar para os meus alunos. Tá, não tem... Júnior, obrigado pela resposta.
Difícil pergunta, porque a resposta pode ter vários caminhos para isso, tá? Para a gestão de dados, a gente tem no Brasil, já comentava que algumas soluções, que todas são provisórias, mas são soluções já consolidadas, né? Nós temos os repositórios que dizem respeito a, ao desenvolvimento de produtos, né? Só que para você desenvolver um repositório, voltamos àquela questão que eu falava no contato com o pessoal da TI, né? A ferramenta, enquanto tecnologia por si só, ela não tem um rumo se você não tiver uma política para onde ou o que você quer tirar dessa tecnologia, certo? Então já é bastante consolidado, então, na área de gestão de dados, esse caminho, essa trajetória que deve ser realizada, em que agências internacionais, por exemplo, já tratam de consolidar planos de gestão de dados. A gente tem a DCC, Digital Curation Center, você tem lá o Pagoda na Espanha e vários outros, né? E que no Brasil mesmo a gente passa a consolidar, então, essas plataformas, esses planos de gestão de dados com meras traduções, porque se repetem as necessidades. Você tem que colocar respostas a um conjunto de metadados que dizem respeito, inclusive, a como você vai responder depois a preservação digital desses conjuntos de dados, certo? Só que o que eu sugiro, Júnior, que você tenha em consideração é sempre buscar essas soluções de maneira crítica para verificar se elas são suficientes para a sua demanda e se você ainda demanda, inclusive criticar a maneira como elas são consolidadas hoje dentro das instituições que já oferecem, certo? E não falo isso de maneira crítica ou de querer atirar uma pedra na maneira. Não, pelo contrário, é muito bem elaborado, muito bem feito. Só que essa é a única maneira que nos permite melhorarmos ainda mais, né? Por isso, em um momento da minha fala, eu comentei, inclusive, que esse aspecto da preservação digital, que são vários níveis e camadas, um dos aspectos fundamentais que é pouco incorporado ainda na área de ciência da informação, ou insuficiente, é você levar em consideração, de fato, dos dados ao conhecimento com um meio que é a visualização. Porque os dados por si só já são complicados, seus formatos são de variáveis múltiplas. Então, se você não levar em consideração uma leitura deles, em muitos casos ocorre do próprio pesquisador estar depositando algo que vai ser para o seu grupo de pesquisa, para ele, enfim, não é possível fazer uma leitura adequada, ok? Então é complicado? Mas enfim, se a gente não levantar a questão, acho que sempre, enquanto comunicação científica, isso não se torna, de fato, algo com qualidade, não se comunica o quanto é necessário. Bem, eu vou agradecer ao professor Fabiano. Tá me ouvindo, professor? Todo mundo tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. A gente tem sempre que perguntar, porque a gente fica na dúvida. Eu agradeço bastante por sua participação, por todo o conhecimento compartilhado, né? Sempre vai ficar mais uma dúvida ou outra que a gente não consegue responder devido ao tempo, né? A internet também, de vez em quando, assim, dá uma parada no nosso raciocínio, mas faz parte, né, da nossa experimentação também nesses novos meios de comunicação. Então, agradeço imensamente, professor. Queria que ele desse uma dica para a gente de leitura ou de filme, que possa ajudar quem tiver com dúvidas aí, possa se aprofundar, quem quiser se interessar pelo assunto, né? Na Universidade Federal eu não sei se Suzy Mary está aqui ainda, mas Suzy Mary era a bibliotecária responsável pelo nosso repositório digital, repositório institucional, que depois a gente passou para repositório digital. E eu já estava dizendo para ela, né? Eu disse, pronto, agora a gente, digamos que consolidamos o nosso repositório de teses e artigos e dissertações e outros materiais, agora a gente tem que passar para um outro nível, que é o repositório de dados. Ela disse, pelo amor de Deus, não complique minha vida, não. Então, ela estava aqui também, agradeço a presença dela, mas ela é uma entusiasta da área e está estudando bastante sobre esse assunto, né? Mas que acho que ainda falta, sim, a gente mobilizar ainda mais a área dos bibliotecários para esse movimento, né, dos dados, dados abertos, né,
dados científicos, dados de pesquisa, a gente precisa muito. Então, para essas pessoas que estão entusiasmadas, a Andréa também, a diretora do Sistema de Bibliotecas da UFPE, também está aqui presente com a gente, coisa boa. Que dica, que livros, que leitura você daria para eu dar para esse pessoal para que se aprofunde e que leve para frente, né? Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com um webinar que demonstra o quanto é bacana esse momento, né? Eu comecei hoje falando a respeito. Essa comunicação científica que está sendo mais popularizada é muito boa para ser aproveitada. Então, estejam atentos aí a todas as iniciativas da área da ciência da informação, o pessoal que hoje acessou aqui também de outros. Volto também não só agradecer, mas também parabenizar o Instituto Clio por tudo isso. A respeito de livros, eu tenho tantas coisas que por isso eu recomendo mais que estejam, para quem se interessa pela área, falar a respeito, buscar a respeito de ciência aberta e tudo que relaciona ela nesse guarda-chuva, que é muita coisa, tá? Um bom caminho, para não deixar de colocar pelo menos um par de livros aqui, talvez. Aqui nós temos a Adriana Carla, que eu acho que já falou aqui do Instituto Clio. A Adriana Carla tem um livro sobre ciência aberta. Eu não lembro o título completo, mas vocês vão encontrar rapidamente. A gente coloca. Então, é um livro muito interessante sobre os dados científicos como um todo, a importância que eles carregam hoje. Ela conseguiu demonstrar de maneira muito clara, diante da pesquisa profunda que ela fez. Eu falei hoje sobre visualização da informação. Vou mostrar também de outro amigo, então estou fazendo uma coisa mais caseira, falando da Adriana, que é amiga, estou falando aqui do Alberto Cairo. Ele fala justamente isso aqui, dos dados ao conhecimento. E é muito interessante porque a gente passa a falar da visualização da informação. No semestre passado eu tive uma disciplina aqui optativa, que implantei aqui na URGS, que foi sobre introdução à visualização da informação. Nós temos aí dados públicos, lei de acesso à informação, tudo isso, que são dados que colocam-se no balcão, só que nem sempre são acessíveis, aquilo que eu falo sobre a interpretação, né? Se você pegar lá alguém que chegue nesse balcão de uma prefeitura, solicitando, me dá dados demográficos ou não sei o que, da prefeitura de Cacimbinhas, então você vai receber ali um conjunto de dados de tabela, Excel, não sei o que, e você vai se assustar, o seu João lá vai abrir, vai se assustar com aquilo, né? Eu não entendi nada. Então essa lei de acesso à informação é a lei de acesso à desinformação. Agora estou mais confuso. Então o trabalho jornalístico cumpre muito esse papel, de pegar esses dados, interpretá-los e torná-los acessíveis por meio da visualização da informação. Esse é um papel do bibliotecário também. A nossa ponte é essa, atender outras áreas, seja qual for. E a curadoria está aí para também atender essa demanda toda. Então, dados científicos, ciência aberta é um guarda-chuva que permeia muitas outras coisas. Da curadoria, visualização da informação, tudo isso é um conjunto de dados. De informações. Quem quiser ler meu livro, eu não tenho ele aqui agora, mas é Gestão de Dados Científicos, enfim. Tá bom? Já está anotado na leitura. Legal. Tá, eu fico à disposição. Foi um prazer estar aqui, né? Mesmo com as quedas aí que ocorreram, mas acho que foi tranquilo. Vamos lhe cutucar futuramente, porque a gente está estruturando uma plataforma de cursos online e a gente está vendo que tem uma demanda muito grande por determinadas temáticas, né? Então, gestão de dados, sejam científicos, sejam governamentais, é uma demanda que chega para a gente todo dia. Então, assim, as pessoas estão curiosas, os profissionais estão querendo saber como é que a gente usa isso, né? Agora, com a implantação da LGPD, que foi adiada para o ano que vem, isso também tem um impacto no nosso trabalho como cientista da informação, bibliotecários. Então, assim, a gente já está pensando, sim, numa plataforma e vocês, de antemão, já está convidado, né, para participar conosco. Eu agradeço gosto. Que legal. Imensamente, em nome do Instituto Clio, por seu compartilhamento, a paciência com a queda, ida e vinda, mas faz parte, né, e a gente está aqui
tentando superar Sim. isso também é uma forma, né, superar a distância, aproximar as pessoas. Eu espero que todos tenham gostado, né? Eu gostei muito, eu sou apaixonada por esse tema, eu gosto da área de gestão de dados, né? Eu estou me especializando na área de gestão de dados governamentais, que eu gosto muito da área de gestão Uhum. pública, eu trabalhei com isso no meu doutorado, né? Então, e agora eu estou me aprofundando cada vez mais, né? E concordo com você, a gente tem um problema muito mais cultural e de, digamos, pensar uma política, pensar uma gestão antes mesmo de ir para a parte tecnológica, né? A tecnologia vai ser um meio para isso, né? Mas se você não souber para onde Sim. quer ir, qual é a finalidade disso, você não vai saber que tecnologias usar. Até porque já tem Sim. muitas tecnologias prontas, né, que podem atender essa questão da gestão dos dados. Né? Mas se você não sabe o que fazer, qual é o tipo de gestão que quer dar, qual é a política, principalmente a Uhum. política da instituição, né, o que é que ela está querendo promover com a gestão desses dados, realmente se torna um pouco difícil, né? Então, eu acho que a gente tem um longo Uhum. caminho aí pela frente com essa área de ciência aberta e de gestão de dados, viu? Eu só Um tenho a lhe longo caminho, agradecer. sim. Obrigado, então, mais uma vez, e um abraço para todos aí. Obrigado por compartilharem, tá bom? Tá bom, obrigada. Só para o pessoal que estava perguntando, a gente vai sim tentar salvar o vídeo. Essa pessoa que vos fala, que não tem muita experiência com o Instagram, vai tentar fazer isso. Vou tentar Você salvar vai o ter que vídeo. recortar o vídeo em várias partes, né? Pois é, eu Não tá. ainda vou ver, vou ver como é que eu faço assim com os anteriores que eu também botei para salvar, deixei salvando Ah, e voltei à live. Então eu vou ver, eu e o restante da equipe, a gente vai ver como é que salva esses vídeos sim para disponibilizar depois, se a gente tem como editar e cortar essas coisas que aconteceram de ah. caída, né, mas de quedas, mas vamos sim. Então, para quem estava perguntando, vamos tentar salvar o vídeo e disponibilizar também, né? E até uma próxima, na próxima terça-feira, o Instituto está trazendo o Aquiles Breiner, que ele trabalha bibliotecário, trabalha lá em Brasília, e vai falar sobre a questão de memória e economia criativa. Então, quem tiver interesse nesse assunto também, fique ligado que aí na terça-feira que vem estaremos de volta às 14 horas no mesmo canal. Então, até mais Legal. e Tá bom. obrigada a Tchau, tchau. todos. Obrigada, Fabiano. Tchau. De nada. Tchau, tchau. Tchau.